de parabenizar o presidente Salles, da PEASP, parabenizar o evento de grande importância, não só para o estado de São Paulo, mas a nível nacional. É um tema de relevante interesse nacional, a questão da governança de terras, e aí onde está inserida a regularização fundiária rural e urbana. E mais uma vez, São Paulo se encontra na vanguarda dos exemplos e das boas práticas aqui efetuadas. Gostaria de finalizar com a importância que devemos ter com a padronização da legislação fundiária brasileira, tendo em vista desregramento, né, vamos dizer assim. Cada ente federativo legisla da sua melhor forma e da sua melhor vontade. Com a padronização dos procedimentos, com a padronização da regularização fundiária, nós chegaremos a resultados maiores e bem mais rápidos. Com a doutora Renata Denari Elias, engenheira, cartógrafa, advogada pós-graduada em Perícias em Engenharia e Avaliações pela FAAP São Paulo, diretora do IBAP, diretora da ABEC, perita nas varas federais de Guarulhos e Campinas, trabalha na Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, Departamento de Desapropriações. Ela será moderadora do painel A Justiça e a Regularização Fundiária. Será proferida pelo Dr. Eliomar Rios Ferreira, juiz titular da primeira comarca de Parnaíba do Piauí. Eu já aproveito para adiantar que, em função do nosso atraso, o nosso palestrante tem horário de voo para retornar à sua cidade, retomar suas atividades amanhã. Então, portanto, nós faremos com que as perguntas direcionadas a ele sejam encaminhadas para ele e ele responderá posteriormente. Muito obrigada pela compreensão. Senhores, boa tarde. Eu vou pedir aqui a organização. Era eu ou era a senhora? É você. Sou muito acostumado com isso aqui, né? Eu sou juiz, não sou. Invento aí que eu sou palestrante, essas coisas aí, eu não sou nada disso. Eu pediria a organização do evento só para que eu pudesse falar para os senhores aqui embaixo. Eu já sou grande demais, né? Se eu me levantar aqui, vocês vão ficar olhando para o céu. Então, obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de saudar os senhores na pessoa do Dr. Juliano, colega de meu irmão, procurador do estado do Amapá, que está aqui nos privilegiando com a sua presença. Presidente, né, Dr. Juliano, do IMAP, é presidente, procurador, lá presidente, né, do IMAP, que é o Instituto de Terras lá do Amapá, tá? Com projetos brilhantes, espero que dê certo para que aquele estado cresça, merece crescer. Senhores, antes da gente começar a nossa fala, uma conversa, né? Palestra, doutor Silvio, não sei se ele está aqui, doutor Maurílio, né? Que me antecedeu, doutora Rosane, esse pessoal. Eu aqui sou juiz, só sei julgar, vou trazer um pouquinho da experiência que a gente tem lá do Piauí para os senhores. E agradecer mais uma vez o convite CREA, né? Eu posso dizer assim, os engenheiros, a PEASP, tendo em vista que lá no Piauí quem me deu maior apoio, as situações mais difíceis no começo foi o CREA, sempre de mãos dadas, divulgando o nosso trabalho, a importância da regularização fundiária no estado do Piauí. Rodamos o estado todo fazendo
conversações com a população e com os gestores municipais. E aí me incumbiram desse tema, né? A justiça na regularização fundiária, né? Aí me pediram o meu currículo, né? O meu currículo é só isso aí, ó, juiz de direito. Eu não tenho currículo, não tenho nem MBA, né? Puramente falta de tempo. Antes da gente adentrar no assunto puramente, infelizmente eu preciso falar com os senhores essa parte chatinha, né? Mas de grande importância. Eu tive que estudar a história do Piauí toda para entender o quão caótico é o sistema fundiário daquele estado, né? Que não é privilégio só dele. Então, inicialmente nós tivemos problemas agrários lá no Piauí, envolvendo índios e os colonizadores, né? Aqueles que já estavam, os indígenas, e os colonizadores que chegavam de Portugal ou do próprio já nascidos na colônia brasileira, que se aportavam no Piauí. Depois, esses poceiros que eram os primeiros colonizadores, né, já sedimentados na terra, os índios e os colonizadores que ainda chegavam ao Brasil. Passando essa fase, nós temos uma terceira fase, que são os latifundiários e os pequenos produtores, né? A grande, aí foi onde começou realmente o nosso problema fundiário. Passada essa terceira etapa, nós temos uma quarta etapa, e essa etapa era que os livros traziam, né? Os livros que você lê hoje de conflito fundiário, eles só vão até essa quarta etapa, que são os latifundiários, os pequenos produtores e as multinacionais. O que é que a gente percebeu lá no estado do Piauí? Que além dos latifundiários, pequenos produtores e as multinacionais, entraram, senhores, os fundos internacionais. E aqui é o que está o grande problema hoje. E aí foi se falado questão nacional aqui. Para os senhores terem ideia, os fundos internacionais hoje têm de posse para compra de terras, 33 trilhões de dólares para investimento. Vou repetir, eu esperei escutar isso mesmo. Vixe, pensava que era só do Nordeste, né? Mas aqui em São Paulo isso foi o que eu escutei lá também. 33 trilhões de dólares só para investimento em terra, senhores. Dá para comprar ou não o Brasil? É questão nacional ou não? Urge, senhores, urge a regularização fundiária, seja ela urbana ou rural. E os senhores são os principais soldados para que isso aconteça. São os senhores que operam diretamente com regularização fundiária, seja ela urbana ou rural. Sem os senhores eu não consigo mapear um território. Vejam a importância dos senhores. Olha o que é que estamos colocando em jogo. São 33 trilhões de dólares e o nosso país. Então, passada aí essa fase chata, né? Chegando na vara agrária, em 2012, eu era de uma cidade onde só mexia, o juiz quando chega só mexe com problema, briga de vizinho, divórcio, alimentos, né? E aí me colocam numa vara onde eu ia mexer com terras. E terras, senhores, valiosíssimas, terras no coração do Matopiba. Para os senhores terem ideia, eu tenho um processo lá, só esse processo envolve uma gama de 20 bilhões de reais em terra. Está numa falência aqui, eu não vou falar o segredo de justiça, mas é uma falência dos senhores aqui de São Paulo. E o problema é que o juiz daqui indisponibilizou as fazendas e já estavam todas bloqueadas e canceladas por mim, né? Então, quem teve o prejuízo todo foi a massa falida, né? Para os senhores terem ideia, 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais que foram usados na época daquela novela boa, Rei do Gado, né? E aí teve uma fazenda aí que se destacou, vários atores, vários empresários, pessoas de fora, fundos multinacionais investiram dinheiro, perderam esse dinheiro foi para o exterior
para offshores retornaram comprando terras no Matopiba ao valor de 20 bilhões de reais, né, lá no Piauí. Isso só no Piauí. Eles têm terras em 9 estados brasileiros. No Acre, eu não sei se tem alguém aqui do Acre, para os senhores terem ideia, vem do Acre? Para o senhor ter ideia, eles têm uma área lá de 351 mil hectares. Só Deus sabe como é que eles compraram isso, né? Então, senhores, quando a gente sentou lá, a primeira coisa que a gente fez foi mapear a situação. Sem eu mapear aquilo que eu ia trabalhar, eu não teria como saber como proceder, né? Eu tinha que saber o que era, eu tenho que conhecer o problema para mostrar a solução. Eu tenho que saber qual é a doença para aplicar o remédio, né? Sem isso, dar tiro no escuro. E o que foi que nós fizemos? As ações agrárias, vamos dizer assim, os problemas de terras envolvendo imóveis rurais lá no Piauí, era distribuído em várias comarcas, né? Metade do sul do Piauí tinha um problema fundiário rural, que é o centro do Matopiba, é o Cerrado Piauiense. E aí os senhores tinham decisões de toda ordem. Era juiz dando decisão favorável, outro juiz dando decisão contra a que o juiz anterior tinha dado. Era juiz mandando abrir matrícula, era juiz mandando bloquear, cancelar matrícula. O caos. Era isso que estava instalado lá no Piauí. O segundo problema era justamente esse, eram decisões conflitantes, né? Para os senhores terem ideia, numa cidade lá, chamada Barreiras do Piauí, nós temos 10 proprietários do mesmo imóvel, né? São 10 andares. E o que é que eles faziam? Eles entravam com ações diferenciadas, em juízes diferentes. Aí vocês vão dizer, aqueles que são do direito, mas a competência não é territorial? Não é absoluta? É. Mas existia isso. Não me perguntem por quê, mas existia isso. Então tinha decisões do juiz de Jiboés, tinha decisões do juiz de Corrente, tinha decisões do juiz de Bom Jesus, tinha decisões de Monte Alegre, sobre o mesmo imóvel, dando direito a proprietários diferentes. Para vocês terem ideia como era o caos lá no Piauí. E o terceiro, que foi mapeado, o principal grileiro, e eu não tenho... Doutor Juliano, acho que deve estar passando por isso, porque todo órgão de terras teve esse problema. O principal grileiro do meu estado se chama Estado do Piauí. Estado do Piauí. É o estado. Os senhores podem ter certeza que o caos fundiário brasileiro não é do Piauí, não. Foi causado pelo Estado brasileiro. Ponto final. Eu não tenho medo e provo. Só não vamos ter tempo para falar aqui, né? Fica cenas dos próximos capítulos, né? Não sei nem mais se tem novela, não assisto mais nem novela. Mas o principal grileiro lá, o principal causador do problema era o Estado do Piauí. O que é que o Estado do Piauí fazia? Ele distribuía terra sem ser dono. Ele emitia títulos sem ter matrícula registrada no nome dele. Ele emitia títulos sem saber onde era que aquele título residia. Era, pegue 10 mil hectares... Senhores, pasmem, sem limites e confrontações. Bote onde você quiser, meu amigo. Bote onde você quiser. Bote onde você quiser, seu. É para rir mesmo, né? É para rir, mas é isso. Quando não era assim, era 10 mil hectares. Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, lote 6, lote 7, lote 8, lote 9. Onde é isso, meu senhor? Me diga aí, e o pior de tudo, era registrado em cartório. Era registrado em cartório. Então o principal causador do conflito fundiário, o maior grileiro que nós temos, Estado do Piauí, melhorou muito. Posteriormente, problema de agricultura, os agricultores familiares, né? Nós temos pessoas idôneas, mas também temos pessoas inidôneas. E o que é que era feito? Era sindicatos e associações se reuniam,
diziam que possuíam uma terra, títulos eram expedidos, a terra era matriculada e registrada no nome dessas pessoas para logo em seguida venderem a multinacionais ou fundos internacionais. O Estado muitas vezes não ganhava um centavo, eu ia dizer R$1, mas R$1 eu acho que é o mais justo. Eu não sei mais nem se existe R$1, né? 5 centavos tem. Pois é, simbólico, né? Eu ia dizer R$1, mais R$1. E a pessoa, já sabendo, comprava essa terra, o atravessador. Para vocês terem ideia, tinha um caso lá, não sou mais juiz, graças a Deus. Já contribuiu o que tinha que contribuir. Eu tinha um processo lá, onde um particular, e aí não era associação, a gente já pode passar para os produtores rurais. Eu tinha um caso lá de um produtor rural que tinha comprado do Estado a terra, pasmem os senhores, de 13 mil hectares por R$22 mil. Escutaram? Tá funcionando. 13 mil hectares por R$22 mil. Senhores, no outro dia, esse senhor vende essa área por 54 milhões de reais. No Tocantins, tem alguém de Tocantins aqui? Tem não, né? Sabe o que foi que fizeram lá o governo, o Estado do Tocantins? Eles titularam toda as nascentes do Parnaíba. Toda, sem exceção. É tão esdrúxula a situação que foi titulada no genro do governador. E o genro do governador compra essa área por R$18 mil e vende por quanto? 58 milhões de reais. Sabe por que não passou batido? Porque a área estava dentro do Maranhão e dentro da Bahia. Aí deu errado. O governador se esqueceu que ele era governador só do Tocantins. Meu Deus, foi burro, pobre. Não tinha um engenheiro agrimensor lá para fazer a medição, para dizer que só tem competência no Tocantins. Não vai para ali não que vai dar merda. Fica lá. Desculpa. Mas os senhores me desculpem, é porque eu vi tanta coisa lá que a gente fica triste. A gente ri, mas fica triste, né? Eu já vi morto comprar terra, vender terra e comprar de novo em um dia. Morto, assaltante de banco, pior ainda, né? E senhores, os fundos internacionais, eu estou frisando muito isso porque foi debatido aqui no início do evento, no início do seminário, né? A proteção do nosso território, segurança nacional. Os nacionais têm que ter um pedaço de chão. Senhores, nós estamos perdendo paulatinamente nosso território sem se tocar. Nós estamos perdendo o nosso território sem se tocar. Eu não quero aqui ser... Como é o nome do seriado? The Walking Dead, né? Não quero ser pessimista ao extremo, mas nós estamos caminhando para aquilo. O que é que está acontecendo? Se os senhores forem ver, se os senhores forem começar a pegar as áreas sensíveis de nosso território, 90% está nas mãos de fundos internacionais. 90%, senhores. Por que os senhores acham que a desregularização, a debilidade na governança da terra ou no desordenamento territorial brasileiro perdura até hoje? Claro, perfeito. O que é que acontece hoje? Os fundos internacionais, os fundos internacionais, eu tenho que falar. Os fundos internacionais hoje, nós temos dois grandes fundos. O maior deles hoje é de Harvard. Harvard é quem detém
O maior fundo é o fundo previdenciário dos professores, quem é professor norte-americano. Esse fundo ele gera quase 3 trilhões de dólares. É quem está comprando terra lá no Piauí. Para os senhores terem ideia, eles têm lá mapeado por mim quase 300 mil hectares. Plantação de soja pura. O que é que acontece? Por conta dessa debilidade, ele compra 1 hectare de terra lá no Piauí a 80 a 100 sacas o hectare, tá? O que é que ele faz? Ele regulariza esse imóvel, grila o imóvel no registro público, fazia, né? Grila, beneficia, em seguida ele vende esse mesmo pedaço de chão 500, 600, 700 sacos hectare. Se os senhores me apontarem qual é um fundo de investimento ou qualquer aplicação no mundo que dê isso, eu largo o microfone, peço embora. Não tem. Então, senhores, é isso que está acontecendo no nosso país. E mais uma vez, peço aos senhores e às senhoras que agarrem esse pensamento de regularização fundiária. Eu não gosto de chamar de regularização fundiária, eu gosto de chamar de governança de terras. Porque regularização fundiária fica parecendo que a gente só quer entregar o título, o registro. Não é isso. Governança de terras não é isso. Governança de terra é ordenamento do nosso território, é aplicação de políticas públicas, avanço, desenvolvimento, todo um contexto. Não adianta eu pegar uma manada de gente, dar título, joga aí, a gente sabe o que é que vai acontecer. Vai virar uma favela, essa favela depois vai trazer todos os prejuízos para a população, que é o que a gente está vendo aí, o aumento na violência, né? Eu costumo dizer que nós temos 2 grandes projetos. Primeiro, eu acho que eu falei aqui no início, nós temos que ter 2 programas nacionais. Primeiro, o programa de segurança pública, segundo, o programa de governança de terra. Sem isso, o nosso país não vai andar, vai continuar na mesma. Estou passando certo? Acho que travou. Não está carregando? Então deve ser isso. Por isso que ele não passou. Próximo. Passou, né? Foi, né? E aí, senhores? Essa conturbação toda, essa calamidade realmente existente lá na fundiária no estado do Piauí, fez com que, numa lúcida decisão do nosso tribunal, criasse a vara agrária, né? E aí, com a criação da vara agrária, senhores, a gente deixou de ter o conhecimento micro, que era o conhecimento dos juízes que antes existiam, de só daquela porção de terra da sua comarca, do seu município. Com a vara agrária, eu ia ter o conhecimento macro. Eu era competente em 23 comarcas, 58 municípios, metade do estado do Piauí, né? Eram as ações da vara agrária, os processos que chegavam na vara agrária. Então, com isso possibilitou a uniformização, a padronização das decisões, das sentenças, dos despachos. Realmente uma política adotada pelo próprio Poder Judiciário para tentar resolver o problema. Daí onde eu brigo com alguns que dizem, não, vamos... É um problema, minha amiga, isso aí.
Já bati em 2 ou 3. E aí eu brigo com alguns tribunais onde eles dizem: não, vamos criar 2, 3 varas agrárias porque vai facilitar. Não, porque um problema, e aí eu reconheço, nós temos uma tal de independência funcional, magistrado. O magistrado não é obrigado a dar uma sentença porque o outro colega está dando uma sentença igual. Ele segue se ele quiser o entendimento. Então, o que acontece hoje no Pará? Um problema grande, porque um juiz decide de um jeito, outro decide de outro, outro decide de outro. Você não tem uma padronização. Foi dito aqui pelo, não sei se é deputado federal, né? Aldo Rebelo, não é ex, né? O Aldo Rebelo. 16 mil artigos, é humanamente possível. Aliás, 16 mil normas, é humanamente possível. Não dá, se os senhores juntarem norma da União, norma do Estado, norma de município, instrução normativa, regulamentação, não há uma padronização, cada um faz o que quer. Aí eu vi aqui a maioria da reclamação, que era a mesma lá no estado do Piauí. Eu chego lá para averbar um gel, um cartório exige assim, outro cartório exige acolá, outro cartório não sabe nem o que é, que eu já peguei isso, senhor. Georreferenciamento, o cara olhou, eram uns grilinhos que tinha no CQC, né? Tru. Georreferenciamento, certificação, INCRA, sabe? Instituto Nacional, Colonização, Reforma Agrária. Sei não, doutor. A gente vai chegar lá. Porque para os senhores terem ideia, lá no Piauí, o primeiro concurso para cartorários está acontecendo em 2019. Lá eu tenho cartórios. Lá eu tenho cartórios públicos dentro de um chiqueiro. É chiqueiro mesmo. Tinha porco passando. Porco, galinha. E o livro lá no meio do chiqueiro. Por quê? Porque interessa. A maioria da grilagem não é só no Piauí, é Brasil, vem de qual livro? Livro 3. Podem ver. E é o mais desgastado. Por quê? Porque inventaram um diabo de um georreferenciamento. O georreferenciamento, me perdoe, pegam lá uma posse de não sei, que vai de não sei aonde, que tem uma árvore, passa por cima do rio, que às vezes isso aí não dá 3 hectares. Se a gente for ver as sesmarias, né? São 3 léguas quadradas, que dá 13 mil, um pouco mais de 13 mil hectares. Lá eu tenho sesmaria de 170 mil hectares. É besteira. E quem foi que disse isso? O GEL. E aí eu peço aos senhores, é o nome dos senhores que estão em jogo, é o nome da instituição que está em jogo. Não permitam. Eu tinha engenheira agrimensora que fazia um gel de banca por R$1.500. Foi presa. R$1.500. Ela mapeou uma área de 50 mil hectares sentada no escritório. Não façam isso. Por R$1.500. Foi presa ela, foi presa o servidor do INCRA, que permitiu, porque tem instrução normativa que regula isso, e foi preso o advogado. Então, foi. Não é a gangue. Chegaram a falsificar, para o senhor ter ideia, presidente. Chegaram a falsificar, olha a audácia, chegaram a falsificar a assinatura do meu corregedor e do juiz auxiliar da corregedoria, determinando que abrisse uma matrícula lá em Ribeiro Gonçalves. Não foi aberta porque na época eu era juiz titular lá. E aí a cartorária sabia, depois foi afastada, sabia que eu ia descobrir, chamou: doutor, então tem um título aqui meio dúbio. Quando eu peguei a assinatura falsa, preso na hora, foram presos ela, os 2 trabalhadores rurais, né, que se diziam trabalhadores rurais, foi preso o advogado e o agrimensor também, quem tinha feito o gel falso, 12 mil hectares. Estava vendida já por R$24 milhões, pra vocês terem ideia. E aí, voltando aqui, a gente fala demais, tem muita coisa, né? E às vezes eu me perco aqui. Os senhores não liguem, eu estou dizendo, eu não sou palestrante.
a maior capacidade de entendimento do problema, é claro, concentrou tudo comigo, os problemas todos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o problema, de onde surgiu, quem eram as pessoas, quem eram os atores, como era a mecânica que acontecia. Se vocês terem ideia, o grileiro precisava apenas de 30 mil reais, que era o preço do cartório para abrir uma matrícula. 30 mil. 30 mil, ele abria, vendia por 12, 15, 20, 50 milhões. Compensa? Me digam aonde, em qual local do mundo o senhor tem investimento desse. Se eu soubesse disso, pegava um consignado de 30 mil, ia lá no cartório, abria 50 milhões, ia para fora do Brasil, vocês nunca mais me viram na vida. Mas a gente não sabe fazer isso, né? A gente não sabe fazer isso. Eu paguei um preço muito caro. Fui ameaçado de morte em 6 meses de trabalho. Eu completar um ano para esquentar a cadeira, né? Aí tive que mudar, tirar minha filha e minha esposa na época da cidade. Tive que comprar casa em Teresina, capital. Minha filha perdeu a... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muito técnico que trabalha com regularização fundiária, mas é o primeiro magistrado que eu vejo ter coragem de assumir essa missão. E ainda mais no Nordeste. E não é só no Piauí, não. É Maranhão, Tocantins e Bahia. Piauí para ele é pouco. Tá? Então o senhor tem aqui a nossa reverência. O seu conhecimento técnico a gente já conhece, não discute, mas a sua coragem é inabalável. Receba os nossos parabéns, porque mexer com regularização fundiária no Nordeste não é para qualquer um. Exato. Agora você só tem 15 minutos, viu? Vamos lá. Vamos passar. E aí minha filha perdeu o ano letivo. Ficou um ano sem estudar por conta disso. Então vamos aumentar aí. E aí, para conhecer mais o problema, eu visitei todos os locais, conheci 100% do Cerrado Piauiense, fiquei sabendo quem realmente produzia, quem não produzia, quais os tamanhos das áreas. Se me perguntarem, eu sei o nome do produtor, o tamanho da área e onde é. Tenho tudo aqui. E tenho 20 pendrives também, todos guardados, né? Se abrirem aí minha maleta, eu tenho 20 pendrives com dossiê de tudo que é gente, nome, área, quanto foi, tenho nomes. E aí em seguida, passou aí? Foi? Pronto, vamos lá. E aí, senhores, o mais importante de tudo, a gente percebeu o diálogo das instituições. Isso tem que ter. O Poder Judiciário não ia resolver isso só. Não adiantava eu dar uma decisão se ela não ia ter efetividade. Então eu chamei todos os atores para discutirem com a gente o problema. Eu abri o problema, mostrei através de audiências públicas. Durante 3 anos de audiências públicas fizemos. Montamos um escritório de governança fundiária, foi o primeiro do Brasil. O INCRA, se tiver alguém do INCRA aqui, também foi um grande parceiro. O INCRA nosso lá montou o escritório de governança fundiária. Infelizmente não andou, que a gente sabe, eu tinha dito, vai ser gasto, gastou quase 100 mil reais lá e não andou. E o mais importante de todos, um projeto de regularização fundiária rural saiu de dentro do Poder Judiciário com a discussão de todos os atores durante esses 3 anos. Todos os atores, todos, sem exceção. Engenheiros, Ministério Público, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, sindicatos, produtores rurais, pequenos produtores rurais, prefeitos, vereadores, todos. Vamos lá, vou acelerar aqui que eu só tenho 15 minutos. E a lei de regularização fundiária é essa daí, senhores. Em 2015, nós conseguimos, com muita briga, aprovar essa lei aí, a 6.709, né? Uma lei gestacionada dentro do Poder Judiciário. E aí eu queria só fazer um
pequeno conserto na fala da doutora Rosane. É Rosane ou Rosane? Rosane. Questão de política fundiária, governança de terras. Não é política de governo, não. É política de Estado. Política de Estado. Se não for política de Estado sedimentada no próximo governo, muda, se acaba. Se for política de governo, mudou o governo, o governo agora é PT, PCdoB, amanhã é PSL. Eu estou falando aqui os que eu conheço, senhores. Eu não ligo esse negócio de vermelho, amarelo, branco e tal. Eu quero o bem do meu país. Se for política de governo, quem estiver lá sentado na cadeira com a caneta, ele vai mudar. Se for política de Estado construída com os atores, é diferente. É por isso que está dando certo lá. E aí nós adotamos a colonização. Por que colonização? Porque eu não poderia ter pessoas lá que chegaram desde a década de 80, foram eles que desbravaram, foram eles que alavancaram o desenvolvimento do Estado. E eu ia chegar lá para eles e dizer, eu quero o que o Estado queria. Não, isso aí é tudo área pública, vou passar um trator, derrubar tudo isso aí, vou vender para outros, porque vocês não têm direito. Às vezes eu me admiro com não sei se é inteligência, a criatividade do ser humano, e principalmente o brasileiro, né? Ele é criativo, não é à toa que Steven Spielberg tem brasileiro lá na equipe dele, por isso que ele faz aqueles grandes filmes. Mas o brasileiro é muito interessante. O que é que o governador queria? Ele queria destruir 2 milhões de hectares, produzindo, vender e botar outras pessoas. O senhor já acha que isso ia acontecer normalmente, sem haver uma discussão judicial? Eu tinha fazendas lá que movimentava por mês 600 milhões de reais. Mas a primeira coisa que eu disse, governador, tudo bem, o senhor vai indenizar? Como é que vai ser? O Estado tem caixa? Se vender todo mundo aqui, vende o território e vende a população todo dia, não vai pagar. Não vai fazer o quê? Fora a discussão no Poder Judiciário. Então adotamos essa questão da colonização, aqueles que se sedimentaram lá, construíram função social, produção. Isso foi a temática. E aí, dentro desse programa, um mapeamento do estado do Piauí. E nós temos lá, interessante para aqueles que têm interesse, conhecer um programa que nós temos lá, o CIGEL, junto à SEMAR. Vamos dizer, um SINTE a nível estadual. Lá eles têm toda a informação, toda a base do estado dentro desse programa. Hidrovia, rodovia, índice de pluviosidade, queimada, registro, áreas certificadas, tudo. Muito bacana. Aqueles que têm interesse na área, era bom dar uma conhecida lá na SEMAR, falar com o Moura Fé. Digam que são meus amigos, não vai adiantar de nada. A valorização, senhores, aquilo que eu disse, a valorização das áreas. Antes eu tinha áreas lá que existia um grau de debilidade fundiária gigantesca, fora o conflito que existia, que era 20 sacas o hectare. Por incrível que pareça, nós conseguimos regularizar essa área. Essa área que antes era de 20 sacas passou para 322 sacas o hectare. 322 sacas. Olha o que aconteceu. E foi aí onde a gente teve o apoio também dos produtores rurais. Investimentos, nós conseguimos colocar investimentos no estado do Piauí no primeiro ano de 10 bilhões de reais, só de energia eólica. Áreas regularizadas, mapeadas, sabia onde era que existiam as áreas propícias. Investimento externo veio, 10 bilhões. No segundo ano, 17 bilhões. 27 bilhões em 2 anos. Fora a venda de áreas, porque a área não era passada de graça, a área era vendida. Nós conseguimos arrecadar em 2 anos 200 milhões de reais, né? Então, os senhores terem vista. E a nossa maior criação
foi gestacionada também lá no estado do Piauí, que está sendo replicada. Nós já temos no Tocantins, ouvi hoje da boca do meu grande amigo Dr. Silvio Figueiredo, que estão pensando em implantar aqui, criar aqui, Maranhão, Bahia, no Acre também já tive notícias. Espero que no Amapá, falei com o desembargador no último evento que eu tive aqui em São Paulo, acho que vai ser bacana também, acho que vai ter entrada. Então vamos lá. Eita, rapaz, essa minha assessora é boa mesmo, já passou. E aí as consequências da boa governança fundiária, eu já falei algumas delas, né? A segurança jurídica foi a principal. Antes não se tinha segurança jurídica. Para vocês terem ideia, eu tinha áreas lá que o imóvel era registrado no nome de A e quem pagava o ITR era o B. Como? Né? Mas tinha áreas desse jeito, sobrepostas. A valorização, já falei para os senhores, a redução dos conflitos, senhores. Os senhores vão ver lá na frente, eu trago um quadrozinho. Eu disse, na época, em 2015, aprovem essa lei que 90% do problema vai ser resolvido administrativamente. E foi o que aconteceu. Hoje, para os senhores terem ideia, eu tenho 90% do cerrado piauiense em regularização fundiária junto ao governo do estado. 90%, tá? 5 minutos, vamos lá. Aí são as ações, né? As ações reduzindo. Se vocês verem, esse vermelhinho eram as ações que entravam, né? Aí vejam aí, ó, que foi reduzindo até chegar a zero, ó. Zero, não tinha mais entrada de processo na vara agrária. Estava lá sem fazer nada, né? É só curtindo, né? Nada, só o gráfico, né? E apareceu, graças a Deus, pensar que não ia. E aí, senhores, importantíssima, a padronização. Isso os senhores têm que sair daqui. Eu queria, se fosse uma coisa que eu sair daqui, é padronização. Padronização, tanto dentro do Poder Judiciário, como no cartório, como padronização dos engenheiros que vão apresentar a certificação e o GEL, que facilita a padronização. Aquilo você já saber como é que vai chegar, a decisão é imediata. Quando você não tem padronização, demora, porque a gente não tem segurança. Então foi criado o Fórum de Corregedores Gerais do Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia criou um fórum para justamente padronizar o que existe dentro do Poder Judiciário com relação à regularização fundiária. E está dando certo, senhores, está dando certo. Vamos, eu ia falar um pouco mais. E aí é interessante, aquilo que eu já disse para vocês, nós estamos com o mínimo, Sinté, vamos dizer assim, Piauí, aqueles que conhecem, que sabem, acho que todos aqui sabem o que é que eu estou falando, né? Sinté? É porque alguns colegas meus não sabem nem o que é isso. Sinté, pensa que é algum sindicato, né? Sinté. E aí nós temos esse cadastro multifinalitário lá, que é esse Sigel, junto, não, e por incrível que pareça, viu, doutor Juliano, esse Sigel não é no Instituto de Terras nosso, que era para ser, é dentro da SEMAR. As coisas, é o que eu digo, o brasileiro é criativo. Cadastramento da malha fundiária urbana e rural. Nós estamos fazendo isso. Para vocês terem ideia, aqui foi dito também, né? Cada município, acho, até estava falando com a doutora Rosane aqui, cada município tem sua legislação própria, né? De regularização, de ZEI, de aumento do limite urbano, que é rural. Senhores, para vocês terem ideia, vão acabar agora as últimas audiências públicas. Nós vamos ter uma lei de regularização fundiária urbana para 224 municípios do estado do Piauí. Padronizou. Padrão. Não, município A tem uma lei. Não. Município B, não. A lei é essa, padrão. Gestacionada dentro do Poder Judiciário, dentro do núcleo de regularização fundiária, com a participação de todos os atores, discutido
com todos os atores, cada um contribuindo da sua melhor maneira. E aí é isso aí, ó, o Sinté Piauí, né? Que é o mesmo Sinté nacional. E só para vocês terem ideia, isso aí nos traz um prejuízo a nível nacional, eu falei aqui, 1,6 trilhão de reais. A irregularidade, a falta de registro público. Se vocês terem ideia, Campinas, e aí eu vou desmentir meu grande amigo aqui, que ele diz que é 50%, né, dos imóveis do Brasil tem irregularidade ou não tem registro. Não, é mais de 70%, senhores, pode ter certeza. Só que Campinas deu 72% de imóveis irregulares ou sem registro. Osasco, aqui perto, sua malha fundiária é toda em carta de aforamento. Toda. Parnaíba, onde eu estou também, carta de aforamento toda. E mais interessante, eu estou dizendo, brasileiro tem criatividade. Vejam só, uma matrícula registrada em nome de particular, proprietário, seu nome, por favor, Renato, proprietário, Renato. Mas a descrição do imóvel começa assim: um território foreiro de propriedade do município. Aí, peraí, vamos ler de novo. Seu idioma. Um terreno foreiro, não é território, um terreno foreiro de propriedade do município. Peraí. Não é propriedade de Renato? De quem é a propriedade? Aí eu disse, não. Realmente a criatividade é... que é isso aqui? Terreno foreiro de propriedade... Não, doutor. Cartorário. Não, doutor. É porque esse terreno é do município. E como é que você bota que proprietário é o Renato? Não, é porque assim, não tem o registro do município, no nome do município, eu tenho que botar no nome de alguém. Aí, senhores, me perdoe, é para lascar o negócio. Aí não ajuda, né? Tem aquele, me ajude que eu lhe ajudo, né? Eu acho que era naquele filme, né? Como é? Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, me ajude que eu lhe ajudo. Meu amigo, me ajude. Como é que você vê? Porra, aí quer dizer que não tem matrícula em nome do município? Tem não. Você sabe o tamanho do território do seu município? Sei não, mas eu pego do IBGE. Você tem a demarcação aí? Tenho não. E como é que você sabe onde é que essa carta de aforamento é, meu amigo? Não sei. Ele vai lá, faz... É para rir, né? Não, ele vai lá no terreno, faz a medição. Aí eu pergunto, é com um profissional? Às vezes é, às vezes não é, doutor. Aí... Dói. E o pior são vocês permitirem isso. O pior são vocês permitirem isso. O pior são colegas meus permitir isso. O pior é o Ministério Público permitir isso. O pior é o prefeito permitir isso. O prefeito não está ganhando também, está ganhando voto. Pode ser também. E aí? E aí em 2016 foi criado. Eu falei lá em 2012, né? Porque nós gerimos em 2012. Infelizmente, eu tive um problema no meu tribunal. Na época eu representei 3 desembargadores e aposentei 5 juízes, né? E aí os senhores imaginem como eu sou querido lá, né? E aí tive um probleminha, mas graças a Deus conseguimos reverter em 2016, aprovamos. E são isso aí que o núcleo de regularização fundiária propicia à população piauiense, né? Senhores, é muito bonito para quem não conhece, vale a pena os senhores conhecer que nós temos lá uma Câmara de Resolução de Conflitos, nós temos um conselho do Núcleo de Regularização Fundiária, onde tem assento todos os atores, todos, sem exceção, todos os atores que discutem, debatem, trazem ideia, mas claro, alguém tem que tomar a decisão. A gente não pode, pegamos aqui a sua ideia, porque você colocou, eu vou aceitar. Não. É discutido, isso é que é o bacana. Por que é bacana?
porque nós não vamos ter discussões posteriores, as discussões já foram feitas, né? E aí você chega com uma lei, com um provimento, com um regulamento enxuto, que já foi discutido. Tem mais? Eu nem sei. Acaba aí? Senhores, é isso aí, me perdoem aí o caminhar. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, uma honra, um prazer estar aqui com os senhores. Os fazendeiros ocupantes de terras públicas pagaram por elas? Pagaram. Quem é? Valéria. Pois é, quem é? Só. Valéria, pagaram. Todos eles, sem exceção. Só não pagaram mais porque o Estado não quis. Aí tá lá, 90% parado. Por conta de política besta. Mas tá lá. Os que a gente conseguiu, os que a gente conseguiu fazer a regularização fundiária e colocar o dinheiro para dentro do Estado, nós colocamos 200 milhões de reais. Doutor, mais uma pergunta do Renato aqui, porque ele foi participante, ele tem direito. Só. Não, doutor, assim, na sua concepção, tá? Eu vou fazer até uma pergunta, personalizar a pergunta. Eu sou fã, assim, eu fiquei sabendo da vara agrária ano passado, né? Tive um encontro em Brasília e fiquei sabendo. Virei fã. Eu acho que eu fiquei encantado com a resolução do problema e desengessar o Estado, né, nas ações. Mas a minha concepção o senhor achou positivo a implantação da vara agrária? É extremamente positivo. Por tudo que eu passei, para os senhores terem ideia, eu tenho 75 representações na minha corregedoria, hoje eu devo ter umas 30. Juntando as minhas com de promotores e juízes do estado todo, não tinha o que eu tinha, né? Minha família foi ameaçada e tudo, passei por várias coisas, mas valeu a pena porque eu vi o sorriso, eu vi a felicidade daquele pobrezinho que nunca teve uma terra e ele poder desfrutar. Produtor rural, que a gente sabe que tem produtor rural honesto, os produtores rurais que trabalharam, que venderam tudo na região sul e foram para lá, se aportaram lá, desenvolveram na região, construíram aquilo, produziram, chorar na sua frente, agradecer por não ter mais nenhum problema, sabe? Isso é muito gratificante. Eu escolhi essa profissão por isso, porque eu sei que eu poderia fazer isso. Então, assim, aqueles estados que não têm uma vara agrária devem ter. Aqueles estados que não têm um núcleo de regularização fundiária devem ter. E aqueles estados que a gente ainda tem nossos gestores, seja a nível estadual e municipal, que tem uma cabeça de siri e não vê a importância, só olham para voto, que abram só. Qualquer um. É para quem pode. Nós podemos. Tá? Um abraço para todos. O doutor Eliomar, doutora Renata, a organização do evento me incumbiu aqui de quebrar um pouco o protocolo, mas como a sua palestra foi muito inspiradora, doutor Eliomar, nós vamos convidar aquilo que é o futuro do nosso país. Convidar uma aluna da FATEC Jacareí para fazer a entrega do seu certificado. E essa aluna não podia ser outra pessoa senão Cristiane Brandão, indicada pelo professor Adilson.